estaremos iniciando uma série de mensagens bíblicas na carta aos Hebreus. E eu quero iniciar esse momento já recomendando que em seus momentos devocionais os irmãos possam fazer a leitura desta carta. É uma das maiores cartas do Novo Testamento e que deve ser lida, relida, a fim de que possamos aprender mais do Senhor. Nós estaremos mergulhando neste livro extraordinário por algumas semanas, por alguns meses, não sei quantos sermões nós iremos pregar. Eu tentei fazer algumas contas. Nós estaremos dedicando aproximadamente 2 sermões a cada capítulo, mas alguns capítulos vai exigir 2, 3 sermões. Mas eu creio que será uma bênção. Creio que a mensagem revelada por Deus aqui na carta aos Hebreus é por demais preciosa e válida a sua palavra. Vamos ler o texto bíblico, orar. Eu quero trazer algumas questões introdutórias e então retornar ao texto novamente. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos orar a Deus e permaneça com o texto aberto. Querido Deus, oramos mais uma vez ao Senhor. Obrigado por estarmos nessa noite solene, nesta noite, ó Deus, reservada para um propósito, adorar o Senhor. Esta noite, ó Deus, reservada por Ti, para que o Teu povo pudesse se reunir, a congregação dos santos, a reunião dos justos, para ofertar louvores ao Senhor. Ó Deus, Tu és grande e poderoso. Queremos nessa noite suplicar ao Senhor uma intervenção poderosa do Teu Espírito, a fim de iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações, para aprendermos a Tua palavra. Que possamos estar firmes na fé em Cristo. Que não venhamos ter, ó Deus, nenhum desejo ou sentimento de retroceder, abandonando a fé, a comunidade da fé, o Cristo que nos deu a fé. Ó Deus, nos sustente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, algumas questões introdutórias devem ser abordadas inicialmente. Primeiro, é importante entender que este livro leva o nome de Hebreus, porque ele foi escrito para judeus. E judeus e hebreus é essencialmente o mesmo grupo. Eles eram cristãos, mas eram cristãos oriundos do judaísmo. Portanto, hebreus. Apenas por isso. O público-alvo, os primeiros leitores desta carta, eram judeus convertidos ao cristianismo. Uma outra questão importante de entender é que esta carta, ela assume, na opinião da maioria dos estudiosos, meio que um modelo de um sermão que era pregado publicamente. Se você fizer uma leitura atenta de toda a carta, você vai perceber que após a exposição teológica, vem sempre uma exortação à fidelidade, à fé, a uma vida cristã mais autêntica, uma exortação a não abandonar os princípios revelados por Jesus. É uma carta que tem uma teologia extremamente profunda, mas ao mesmo tempo ela revela, principalmente nos seus capítulos finais, questões práticas
que eles deveriam observar. Não se sabe necessariamente quem escreveu esse livro. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, na minha opinião, muito pouco provável. Eu comungo da opinião da maioria dos estudiosos que preferem caminhar dizendo que nós não sabemos quem foi que escreveu, o seu autor não é revelado. Atribui-se a Paulo, atribui-se a Lucas, atribui-se até a Priscila. Seria até interessante uma única mulher ter escrito um livro da Bíblia, mas nós não podemos afirmar. Alguns dizem que pode ter sido Apolo, por exemplo, aquele homem que era eloquente em suas palavras. A grande questão é que quem de fato escreveu esta maravilhosa carta permanece um mistério. A sua autoria. Muito bem. De fato, o que nos chama mesmo a atenção em Hebreus é o seu tema central. Aqui Jesus é apresentado numa condição super exaltada, em detrimento a tudo e a todos. Jesus é apresentado como aquele que está acima de tudo e de qualquer personagem ou símbolo do judaísmo. Perceba, em Hebreus Jesus é superior aos anjos, pois ele é criador, os anjos são criaturas. Jesus é maior que Moisés. Diz o texto bíblico no capítulo 3, que Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Jesus também é apresentado superior a Josué, pois é Jesus quem dá o verdadeiro descanso ao seu povo, e não Josué. Jesus também é apresentado como aquele que é superior a Arão, pois ele é o supremo sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Há uma preocupação no coração, há uma preocupação na intenção do autor em apresentar Jesus como sendo singular, único, superior a tudo e a todos. A carta aos Hebreus apresenta em sua parte prática uma série de exortações a uma vida cristã mais autêntica. E essas exortações, meus irmãos, dá-se justamente por conta do contexto em que eles estavam vivendo. A carta foi escrita na segunda metade do primeiro século e as perseguições por conta do Império Romano ainda eram muito presentes. Aquele período em que ser cristão implicava em caminhar diariamente com o seu atestado de óbito nas mãos. Eles podiam morrer a qualquer momento. Por conta das perseguições, alguns cristãos apostatavam da fé, abandonavam a fé, abandonavam a igreja, a comunidade da fé. Por isso que há uma exortação lá da frente, quando diz, e não deixeis-os de congregar. Estava havendo esse movimento de retorno ao judaísmo, abandonando a fé cristã, retornando ao judaísmo. Por quê? Porque retornar ao judaísmo era retornar à zona de conforto. Se eles novamente se declarassem judeus e não cristãos, não havia perseguições. Você sabe que os judeus eram servos dos romanos, mas ao mesmo tempo, politicamente falando, eles eram aliados. Foram os judeus, junto com os romanos, que conspiraram contra Jesus e o levaram à morte por crucificação. Uma vez que um judeu se convertia ao cristianismo, eles perdiam a proteção, eles colocavam a sua vida em risco e perdiam os seus bens, perdiam as suas famílias, quando não a sua própria vida. Considerando a perseguição que era uma realidade, alguns que se declaravam cristãos resolveram voltar atrás, abandonar a igreja cristã e voltar ao judaísmo. E o autor vai chamar isso de apostasia. É quando nós declaramos a nossa fé em Cristo e de repente dizemos, não, eu não creio mais em Jesus, e damos um passo atrás, retornando à antiga prática religiosa, à antiga maneira de viver. Portanto,
A carta aos Hebreus vai trazer uma série de recomendações, de exortações, de alertas, para que aqueles irmãos não abandonem a sua fé e permanecessem fiéis a Cristo. Mas como é que o texto faz esse apelo? Como é que este texto faz o apelo a uma fé firme em Jesus? Como é que ele faz isso? Entenda que o autor aos Hebreus faz isso nos apresentando a singularidade, nos apresentando a superioridade de Cristo e exige de nós uma resposta a essa realidade por ele apresentada. Ele apresenta Jesus como sendo superior a todas as coisas e no final ele aguarda de nós uma resposta, um movimento positivo em direção àquilo que ele nos apresentou. Muito bem, voltemos para o texto agora. Perceba que no texto que lemos, Jesus é apresentado como sendo a palavra reveladora de Deus. Versículo 1, apenas a primeira parte. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Perceba que o autor está escrevendo na segunda metade do primeiro século, e quando ele faz essa referência há muito tempo aos antepassados, é uma referência ao que Deus fez no período do Antigo Testamento. Isso quer dizer, irmãos, que Deus se revelou aos antigos crentes de diversas formas diferentes e por meio de várias pessoas, de pessoas diferentes. Perceba, a Adão, diz o texto bíblico, que Deus se revelou na viração de cada dia. Nós não sabemos como que necessariamente Deus se revelava para Adão naquele momento. A linguagem bíblica ali é uma linguagem humana, é uma linguagem antropomórfica. Diz que Deus passeava no jardim na viração de cada dia. Nós não sabemos como era aquela experiência, mas com certeza deveria ser algo extraordinário. Alguns entendem que Deus pode ter se revelado para Adão em uma espécie de forma pré-encarnada, mas tudo isso gira em meio a especulações. Perceba que Deus se revelou a Abraão através de sonhos e visões. A Moisés ele se revelou lá no Monte Sinai e havia uma manifestação extraordinária, o monte fumegava, os céus relampejavam, havia trovões. Deus também se revelou para Moisés na sarça ardente. Ao seu povo no deserto, Deus se revelou através do maná, da água que jorrou da rocha, da coluna de fogo, da nuvem que os protegia durante o dia, de maneira que Deus se revelou no passado de diversas formas e através de várias pessoas diferentes. Perceba, Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que tem interesse de fazer com que as suas criaturas o conheçam. A grande questão é que nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele quer nos revelar. Mas Deus ele é um Deus relacional. Deus quer que o conheçamos. Diferente de alguns de nós, seres humanos, falhos e pecadores, Deus não é antissocial. Ele se relaciona, Ele permite com que o seu povo lhe conheça. Mas perceba que agora há um contraste revelado pelo autor, ainda no verso 1. Porque enquanto que no passado Deus se revelou aos profetas, o verso 2, diz que nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Perceba que há um contraste aqui, tanto no tempo quanto na forma. No tempo é uma referência ao passado, à antiga aliança, mas nos últimos dias, que últimos dias são esses, meus irmãos? Os últimos dias são os dias que nós vivemos. São os dias inaugurados por Jesus, é o dia que antecipa o fim. São os dias que aguarda o dia final. São os dias inaugurados por Jesus, são os últimos dias. Todas as vezes que você lê no texto bíblico os últimos dias,
É uma referência ao intervalo de tempo que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, onde tudo será consumado. É o período da igreja. É o período em que a igreja recebeu a manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito. Foram os dias inaugurados por Jesus. Nestes últimos dias, Deus nos falou através do Filho. Olha que coisa interessante. No passado, Deus falou de diversas formas, através de muitas pessoas, mas nos últimos dias, Ele falou apenas através de uma pessoa, Jesus Cristo, que é a palavra reveladora de Deus. Isso quer dizer que se hoje você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir ela através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vivemos, irmãos, em um mundo em que há muitos ruídos, mas a verdadeira palavra de Deus sai da boca do seu Filho Jesus. Deus nos falou através do Filho, e é verdade, nós não temos mais uma presença física de Jesus em nosso meio. Diz a palavra que Ele está nas regiões celestiais à direita do Pai, mas Ele foi e deixou a sua palavra registrada. Não há nenhuma outra revelação de Deus, além da dada pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Perceba que há um contraste, enquanto que no Antigo Testamento os profetas falaram acerca do Messias, agora é o próprio Messias falando. Perceba que no Antigo Testamento eles viviam na sombra, eles viviam no que era inferior, mas agora o autor está alertando: permaneçam firmes, não retrocedam para o que é inferior, permaneçam com o cumprimento e não com a promessa. Porque retornar para o judaísmo era retornar para as sombras, era retornar não para o cumprimento, mas para a expectativa. Mas Jesus já havia vindo, nos últimos dias, eles poderiam se relacionar verdadeiramente com a palavra de Deus encarnada. Portanto, irmãos, Jesus é a revelação plena e última de Deus. Olha só o que o apóstolo João falou, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Por que é que nós vamos abandonar aquele que de fato me revela a Deus para retroceder na fé? Para aquilo que de fato, não o revela. A única maneira de ouvirmos a voz de Deus, repito, é por meio de seu Filho. A única maneira de conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo. Faça uma leitura atenta na carta aos Hebreus e você terá uma experiência extraordinária de quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Mas observe uma outra coisa importante no texto. É que o texto revela que Jesus é o Criador, herdeiro e sustentador do universo. Criador, herdeiro e sustentador do universo. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Observe, quando o texto diz que Jesus é Criador, é porque de fato Ele é. Ele é a expressão do verbo ativo de Deus, trazendo tudo à existência. Isso fica claro, por exemplo, quando você lê João capítulo 1, os primeiros versos, quando João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus deixa claro que tanto o Pai quanto o Filho são criadores. Jesus é Criador, Ele traz todas as coisas à existência. Tudo foi criado por Ele, mas não apenas isso. Foi não só criado por Ele, mas criado para Ele, por isso que Ele é o herdeiro. Tudo que foi criado por Ele e para Ele, ou seja, o que é do Pai é do Filho.
Isso revela o relacionamento paterno-filial que Jesus tem com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, verso 16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não há, meus irmãos, um palmo nesse universo que não tenha sido criado por Cristo e para Cristo. As galáxias mais distantes, o fruto mais conhecido pelo seu paladar, foi criado por ele. Hoje à tarde, eu assisti em canal aberto um daqueles documentários sobre a vida animal. Estava falando sobre os mamíferos. Era um documentário da BBC que está sendo vinculado todos os domingos pela Rede Bandeirante. Já que não dá para assistir nenhum outro canal, que só aparece o que não é interessante, então vamos estudar a vida animal. Falava acerca do movimento dos mamíferos que saem de um lugar para outro, que migram em velocidades extraordinárias, que conseguem sobreviver, um sendo predador do outro. Que coisa extraordinária, mas tudo absolutamente criado por Deus. Se está quente, se está frio, se chove muito ou pouco, se há regiões do planeta que é muito gelada e outra que é muito quente, tudo foi absolutamente criado por Cristo. As regiões do universo, as conhecidas e as desconhecidas, criado por Ele. Mas não só por Ele. Foi criado para a sua glória. E agora, meus irmãos, vem aquilo que eu acho de mais extraordinário. Porque o texto bíblico diz que Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E daí eu quero chamar a sua atenção a palavra universo que surge no verso 2. Porque uma análise desta palavra revela não só que Jesus criou o universo, não só que Ele sustenta o universo no que diz respeito à criação, mas que Ele governa a história daquilo que Ele criou. O universo aqui não é apenas uma referência ao cosmos, mas é uma referência à vida desse universo, à vida de todas as pessoas. Imagine agora comigo, Jesus criou você, mas não apenas isso, Ele criou a sua história, Ele escreveu cada vírgula, Ele pôs cada ponto, Ele apontou para cada reta, para cada curva, para cada parada, a sua vida, o destino dela, o começo, o meio, o fim foi determinada por Ele e por sua palavra. Quais os efeitos disso? Quais os efeitos, meus irmãos, de tomar conhecimento daquilo que nós chamamos de providência divina? Do Deus que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas, quais os efeitos disso em nossos corações, em meio às tribulações da vida? Nós não vivemos necessariamente no mesmo contexto de perseguições, mas sejamos sinceros, o mundo não é fácil, é cruel. O mundo, no sentido mais real da expressão, é o mundo cão. Nós vivemos aqui como peregrinos. A nossa morada não é permanente aqui, a nossa morada eterna é lá na frente. E quem nunca passou por momentos de perseguições, de crise, de tribulações, mas no momento que a crise bate à nossa porta, ter conhecimento que Jesus nos criou e que não apenas isso, Ele nos sustenta com a palavra do seu poder, é confortador. É um chamado a permanecermos. É um chamado, irmãos, a permanecermos exatamente onde estamos, firmes com a nossa fé em Cristo. Portanto, nessa noite, é importante que firmemos compromissos em permanecer fiéis a Cristo e a sua palavra. Mas o texto nos chama a atenção a uma outra coisa, perceba. O texto diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. É claro, isso aqui aponta para a sua divindade.
aponta para quem Jesus Cristo é em essência. Perceba que há um contraste, porque no passado ele falou por meio dos profetas, seres humanos falhos, homens que falhavam na sua maneira de ser, eram pecadores, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E esse Filho é a expressão exata do ser de Deus, é a representação perfeita do Pai, de maneira que o próprio Pai imprimiu no seu Filho a forma divina de ser. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. Ele não é servo, ele é Senhor, ele é o próprio Deus. Logo, se eu confio no Pai e em suas palavras, eu confio no Filho e em suas palavras, porque tanto o Pai quanto o Filho é Deus. Aquele mistério que nós não conseguimos resolver, mas a palavra de Deus nos revela que não são dois deuses, mas apenas um Deus. E Jesus Cristo é Deus. Observe também que o texto, nos versos 3 e 4, deixa claro que Jesus fez a purificação pelos nossos pecados e está à direita de Deus em uma posição mais elevada que os anjos. Observe comigo. Verso 3 e 4 agora. A parte final do verso 3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus é superior aos anjos, e isso vai ficar claro até o final do capítulo 1, mas a natureza dos anjos, o ministério dos anjos, vai ficar para o sermão do domingo que vem. Mas perceba que o verso 14 diz que os anjos são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são servos, Jesus é Senhor. E daí é por isso que nós não adoramos os anjos, adoramos o Senhor de todos os anjos. Mas perceba que o texto diz que ele fez a purificação dos nossos pecados. Chama a sua atenção para o ministério sacerdotal de Jesus. Ele é aquele que apresenta o sacrifício perfeito, a fim de que nós fôssemos perdoados diante de Deus. Mas não apenas isso. Jesus não só apresenta o sacrifício perfeito, mas ele é o sacrifício perfeito. Ele é tanto o que oferta, quanto é a própria oferta. Ele apresenta a si mesmo. Ele é tanto o sacerdote quanto a oferta apresentada a Deus. Meus irmãos, quem poderia fazer isso por nós? Quem poderia oferecer tamanho sacrifício? Perceba que no Antigo Testamento, quando um sacerdote ia oferecer sacrifício por pecadores, ele oferecia primeiro o sacrifício por si mesmo. Ele era um pecador, filho de Adão. Claro, reservado por Deus para aquela tarefa especial, mas antes dele entrar no Santo dos Santos, a aspergir o sangue sobre a Arca da Aliança, ele oferecia um sacrifício para a purificação do seu próprio pecado. Aí se encontrava habilitado para oferecer sacrifício pelo pecado dos outros, mas quem pode acusar Jesus de pecado? Me diga. Ele mesmo questionou os seus adversários: quem de vós pode me acusar de ter cometido algum pecado? Absolutamente ninguém, de maneira que nós hoje desfrutamos dos benefícios que Jesus operou na cruz do Calvário. Observe mais, o texto diz que ele está à direita do Pai. Esquisito isso daqui. Por quê? Porque Deus não tem dimensões espaciais. Eu e você, nós temos direita e esquerda, porque há um espaço que é além nós. Nem sei se pode dizer assim. Mas nós temos um espaço que é maior do que a gente.
Eu tenho esquerda e direita e esquerda, porque você tem como referência o que está em minha volta. Mas, meus irmãos, Deus é superior a todas as coisas. Onde que Ele está que tem direita e esquerda? Em canto nenhum. A questão aqui não é que Deus está limitado ao tempo e ao espaço. Não é isso. A linguagem é figurada. Deus não tem direita, Deus não tem esquerda, mas quando o autor diz que ele, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, após ter nos purificado na cruz, foi à direita do Pai, significa que ele ocupa um lugar de autoridade. Aquele que está à direita da majestade desfruta da mesma realeza, do mesmo poder, da mesma qualidade, da mesma soberania do que está à sua esquerda. Eu não sei se você já teve o privilégio de sentar ao lado de uma autoridade. Significa que você ocupa lugar de destaque. Muito bem. Perceba uma outra curiosidade aqui. Porque nesses 4 versículos, o autor aos Hebreus nos chama a atenção para o tríplice ministério de Jesus. Quando ele diz que nos últimos dias nos falou pelo Filho, significa que Jesus é o profeta. Quando diz que Jesus operou a purificação dos nossos pecados, significa que ele é o sacerdote. E quando diz que Jesus se sentou à direita do Pai nas alturas, aponta para a sua majestade, logo ele é rei. Jesus, meus irmãos, é singular, porque ele é profeta, porque ele é sacerdote, ele é rei, e está acima dos anjos, está acima de Moisés, está acima de Arão, está acima de Josué, está acima de todos os principados e potestades. Por isso podemos confiar nele. Muito bem, tomamos conhecimento de tudo isso. E como é que podemos responder a essa verdade apresentada pelo autor aos Hebreus? Eu quero chamar a sua atenção a algumas questões e aplicar à nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus é a revelação máxima de Deus e não é necessário retornarmos a antigas práticas religiosas. Perceba que o problema aqui era o retorno ao judaísmo. E o autor revela a singularidade de Cristo, dizendo: vocês não precisam voltar ao judaísmo. Os do passado falavam de Jesus, era a promessa, vocês estão desfrutando do cumprimento dela. Como é que você vai abandonar o que é mais excelente para voltar para as sombras? Mas ninguém aqui é judeu, não é verdade? Há até aqueles que desejam ser. Eu não sei se vocês acompanharam, mas alguns anos atrás, hoje menos ainda tem, mas alguns anos atrás havia todo um movimento de algumas igrejas cristãs querendo retornar ao judaísmo, comemorando as festas de Israel, enfeitando a igreja com a Arca da Aliança, com o candelabro, guardando o sábado. Faltou um grau para cometer a circuncisão e o sacrifício de um cordeiro. Alguns dos nossos irmãos têm o privilégio de visitar Jerusalém, mas querem voltar cristãos judeus. Eles vão cristãos e voltam meio judaizantes. Toda aquela mística envolvida nessa viagem traz com que alguns comecem a imaginar que Israel é uma questão mais especial do que ser cristão, por exemplo. Jesus não pregou o judaísmo, Jesus pregou o evangelho. Nós somos cristãos porque cremos na palavra de Cristo. Com o surgimento de algumas comunidades e louvor dos anos 2000 para cá, muitos começaram a cantar apenas os temas do Antigo Testamento, muito relacionado à prosperidade. Então, traz a arca, leva a arca, trazendo a arca, subindo a arca, tudo era a arca. E nós esquecemos de cantar os temas do cristianismo. Por algum momento, nós fomos infectados por essa onda judaizante dentro da igreja cristã. Mas nós não somos judeus.
E o que falar daqueles que querem, por algum momento, retornar ao catolicismo, ao espiritismo? Alguns anos atrás, nós ouvimos apenas pessoas que se convertiam ao cristianismo. Mas recentemente eu tomei conhecimento de alguns que já se converteram ao catolicismo. Olha que coisa interessante. Pastores que viraram padres, retornando para onde já não mais deveriam, abandonando o que é excelente. E a desculpa, por incrível que pareça, não está nesses indivíduos que não conseguiram perseverar. Você já percebeu que é uma característica comum em todos aqueles que abandonam a congregação? Há uma característica comum em todos aqueles que abandonam a sua fé cristã? O problema nunca está neles, sempre está na igreja. É impressionante. É a igreja que não ama, é a igreja que não visita, é a igreja que não abraça, é o Michel Louvor que não é bom, é o pastor que não prega bem. Ninguém, absolutamente ninguém, com algumas exceções, admite que o problema está em si mesmo. E há aqueles que nós chamamos de desviados que são difíceis de argumentar. Pois alguns ainda são tão legalistas que eles se sentem mais crentes do que você que está perseverando na igreja. Mas, meus irmãos, se Jesus é a revelação máxima de Deus e você desfruta dela, não há por que retroceder. Não há por que voltar ao passado. Há uma outra lição aqui. Se Jesus é singular e é a revelação máxima de Deus, logo, não há nenhuma outra revelação. E daí nós temos que ter cuidado, muito cuidado com aquilo que Deus está me revelando. Deus está me revelando, meus irmãos, Deus não vai revelar absolutamente mais nada a ninguém, além do que já está em sua palavra. O cânon foi fechado. Não existem novas revelações. Quando surgiu novas revelações, surgiu, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Surgiu os adventistas do sétimo dia. Surgiu os mormons, que partiu da revelação do anjo Maroni. Não existem novas revelações dentro do cristianismo. Existe a revelação bíblica aplicada ao seu povo. Pode ser até uma novidade a mim, porque ainda não conheci aquele trecho bíblico. Pode ser até uma novidade a você. Mas necessariamente ela já foi revelada. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Se eu creio que Jesus é a revelação máxima de Deus, toda a palavra de Deus virá de sua palavra revelada. Aquilo que foi revelado aos apóstolos, aquilo que foi revelado aos profetas, e aqui foi registrado, é a palavra, a vontade de Deus para nós. Ainda há alguns dos nossos irmãos dependentes de profetas domésticos. Daqueles que não dão absolutamente um passo, não tomam uma decisão, sem antes mandar um WhatsApp pedindo conselho a um profeta. Deus fala com você, através da sua palavra. É bem verdade que tomar conselho com pessoas mais experientes e maduras na fé é válido. Pessoas que oram, que leem a Bíblia, que têm intimidade com Deus, podem nos ajudar a tomar uma decisão respaldada na vontade de Deus. Mas muito cuidado. Se o interessado é você, Deus vai falar com você. Uma outra lição é que o conhecimento da superioridade de Cristo me conduz a permanecer firme em meio a um contexto de perdas. Conhecer a Jesus é o remédio, é o antídoto para permanecer firme quando as tribulações bater a porta. Quando os vendavais surgirem sem mandar aviso prévio. Você lembra do que Jesus falou lá no livro de Mateus? Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aí vem os vendavais, as tempestades, as intempéries da vida, mas ele não será o quê? Abalado, porque está firmado em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer Jesus. É por isso que as nossas pregações, a nossa igreja, o ministério dessa igreja deve estar centrado no Evangelho.
porque é Jesus quem nos sustenta. E quanto mais você conhecer a Cristo, mais firme você estará quando as dificuldades baterem a sua porta. Eu não acho que as tribulações e as perseguições, elas são em todo proveitosas ou ruins. Nós temos que entender, é verdade. As tribulações podem ser um meio de Deus trabalhar na nossa vida e aperfeiçoar o nosso caráter. Mas as tribulações, sejamos sinceros, elas também trazem frieza, abatimento. Um sofrimento extremo pode fazer com que pensemos em abandonar tudo, chutar o pau da barraca, sair da igreja e achar que não vale mais a pena servir a Cristo. Pode, é possível que isso aconteça. Mas, meus irmãos, o apelo do autor aqui é para que, quando esse dia chegar, estejamos firmes em Jesus. Lá na frente ele vai dizer, na luta contra o pecado, não tendes dado até o sangue ainda. Portanto, permaneçamos firmes. Uma outra lição é que nós não devemos temer o futuro, pois Jesus é o Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Uma das coisas que gera temor em nosso coração é a incerteza do que vai acontecer amanhã. E daí nós, em alguma medida, somos ansiosos. É a capacidade de sofrer antes do tempo. Eu não sei se você é assim, mas eu já desfrutei de um momento em que alguém ligava para mim e dizia, pastor, eu quero falar com o senhor, compartilhar um assunto. É importante. E eu dizia, meus irmãos, diga, é o quê? Não, amanhã eu digo. Meus irmãos, esse amanhã parecia que não ia chegar. Era uma noite de sono, turbulenta. Imaginando, quando chegava no outro dia, não, pastor, porque eu não sei qual ração que eu devo comprar para o meu gatinho. Nós somos ansiosos e sofremos antes do tempo. E essa ansiedade, à luz do que Jesus falou lá no Sermão do Monte, é pecado, porque é o desejo de governar os nossos dias e a falta de fé no Deus que governa o destino das nossas vidas. Se Jesus é governador e sustenta todas as coisas, meus irmãos, descansemos nele. Descanse no Senhor. Deixe o mal para cada dia. Nós não podemos, por mais ansiosos que venhamos ser, aumentar um côvado, 1 centímetro a nossa estatura. Nós não temos a capacidade de fazer com que um cabelo se torne branco ou preto. Vai acontecer, se estiver no plano de Deus, vai acontecer. É bem verdade que devemos planejar, tomar cuidado, providências, para que nenhum mal nos aconteça, fechar a porta para o ladrão não entrar. É a nossa parte. Mas eu não posso fechar a porta e ficar pelo lado de dentro com medo de algo que talvez nunca aconteça. Então descanse no Senhor, confie nele, entregue o seu futuro, não tema o que vem, viva um dia de cada vez, entendendo que chegará o dia em que nós desfrutaremos de todo o destemor desta vida. É aquele dia em que estaremos na glória com o Senhor. Mas confie, porque Ele sustenta as nossas vidas. Por fim, devo me sentir livre e viver uma vida de constante arrependimento, pois Jesus fez a purificação dos meus pecados. Eu deixei essa aplicação no final, porque ela antecede o momento da ceia. É aquele momento da autoanálise. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. E o texto bíblico diz que nós já somos santos ao passo que nós estamos também nos santificando. Ou seja, nós já somos santos, mas continuamos nos santificando. Porque, irmão, Jesus nos purificou dos nossos pecados. E daí a vida cristã é uma vida de arrependimento diário. Nós não devemos pecar para que a graça abunde. Mas se eu pecar,
eu sei que a graça é abundante. Tem perdão para nós. É o que o autor diz. Após ter realizado a purificação dos pecados. Portanto, nessa noite, uma vez que nós fomos purificados por Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos nos apresentar diante de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus. Você quer razão maior para permanecer firme no Senhor nessa noite? Será que alguém aqui já pensou em desistir da caminhada cristã? Será que alguém aqui, mediante a angústias e tribulações, chegou a questionar que se vale a pena mesmo permanecer firme ou não? Jesus Cristo é a razão da nossa fé. Jesus Cristo é o único motivo de você estar aqui nesta noite. É Jesus quem nos dá a razão, meus irmãos, de nos reunirmos dia após dia, domingo após domingo, pois Ele é o alvo da nossa adoração, por isso fomos perdoados. Jesus é a razão do porquê nós não estamos nessa hora, nesta noite de domingo, superlotando os bares, os bordéis da capital. Jesus é a razão do porquê nós não estamos nas esquinas, jogando conversa fora, superlotando o shopping center, gastando o dinheiro que nós não temos, para comprar o que nós não precisamos, para mostrar a pessoas que nós não conhecemos. E nós estamos aqui. Para alguns que estão lá fora e ainda não desfrutam dessa realidade, com alguns movimentos meus que esquizofrênicos, porque ora nós choramos, ora nós rimos, ora nós sentamos, ora nós ficamos em pé. Mas tudo isso tem uma razão. Cristo. Super exaltado, acima de todos os poderes e potestades. Fique de pé, vamos adorar mais uma vez ao Cristo, autor e consumador da nossa fé.